Graça e paz, amados do Senhor. Gostaria de compartilhar com os amados o Salmo de número 120, que diz assim: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e que habito nas tendas de Quedar. Há muito que habito com aqueles que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas quando falo, eles são pela guerra. Por vezes nos sentimos angustiados. Angustiados por causa dos resultados que precisamos alcançar. Notas, dinheiro, trabalho. São tantas as coisas e tantas as vezes as expectativas sobre as nossas vidas que nos sentimos um pouco angustiados. Às vezes angustiado com os resultados que alcançamos ao longo do tempo. Mas quão terrível é o que esse salmista retrata. Porque ele retrata a vida dele como alguém que habita no meio de pessoas que odeiam a paz. É isso que diz o verso 6. Há muito que eu habito com aqueles que odeiam a paz. E ele faz referências aqui a Meseque, a Quedar, que são lugares aonde o povo de Israel foi elevado para cativeiro, lugares que eram hostis para Israel, porque afinal de contas eles eram uma minoria lá. Então, por vezes, eles eram tratados como sendo da pior espécie. Ao longo da história de Israel, Israel muitas vezes se viu nessa condição de ser a minoria, de ser pressionado, de ser perseguido. Por quê? Porque eles queriam a paz, mas os seus adversários queriam a guerra. Eles não entendiam como Israel podia prosperar e ser uma bênção, mesmo querendo viver em paz. Então o segredo da palavra do Senhor está verdadeiramente no verso 1. Olha o que diz o verso 1. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Seja o que for que angustie o teu coração, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor fala: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. O Senhor é a nossa resposta. Não é necessariamente as nossas ações, mas o Senhor certamente é a nossa resposta. Então, seja a oração mais simples ou a mais complexa, como a de Ana, né, em 1 Samuel capítulo 1, né, quando ela ora lá no templo e o sumo sacerdote Eli chega a achar que ela está embriagada, porque ela ora de uma maneira meio rapidinha e ele não consegue distinguir a oração dela e ele acha que ela está bêbada no templo, adorando a Deus. Como pode uma coisa dessa? Ele fica indignado com ela. Mas a verdade é que ela estava consumida pela angústia. Angústia de que ela queria ser uma mulher completa e ela não podia porque ela não tinha filhos. E isso, naquele meio, era algo de muita pressão para a vida dela. Há muitas pressões que às vezes nós passamos e nós sofremos. Seja o patrão, seja o esposo, seja a esposa, sejam os filhos, seja as contas. Muita pressão. E a palavra do Senhor nos faz verdadeiramente um convite a que nós, na nossa angústia, nós nos voltemos a Deus. Nós não precisamos ser consumidos pela angústia. Afinal de contas, Jesus Cristo nos disse que o fardo dele é leve, né? Vinde a mim, todos os vós que estáis cansados e sobrecarregados. Foi o que disse o Senhor Jesus. É disso que a palavra do Senhor está falando, porque ela se autocompleta. Aqui, esse homem que está vivendo em peregrinação, que está vivendo numa situação difícil, ele diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor. E olha que resposta.
e ele me ouviu. Então, este é certamente um retrato de um salmo difícil. Porque, porque às vezes nós nos vemos em situações complicadas, não só de opressão. Olha o que diz o verso 2: o Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. E aí ele repete isso no livro, no verso 3, né? E aí ele faz a comparação com flechas agudas. Olha só, o problema dele era realmente palavras. E às vezes na vida nós sofremos com palavras. Palavras que nós não dissemos, palavras que as pessoas disseram. Vivemos tempos de internet, rede social, onde as pessoas acham que podem falar uma coisa e ninguém vai responder, e às vezes perdem-se amizades, perdem-se contatos, né? Às vezes as pessoas se perdem. Então a palavra de Deus nos faz verdadeiramente um convite a nós confiarmos no Senhor. Mas os problemas estão por aí, como o próprio texto diz, né? Línguas enganadoras, pessoas mentirosas, pessoas que não querem o bem das outras. Então a palavra de Deus nos faz verdadeiramente um convite. Meu irmão, se você tem passado por problemas e dificuldades, às vezes de ser até difamado e passar por certas dificuldades, a palavra do Senhor nos diz que esse homem, esse servo do Senhor, clamou ao Senhor e ele o ouviu. Então, se tem alguém falando mal de você, se tem alguém, sabe, parece que tem um comichão no ouvido e não para e não sossega o coração. Pá! O apóstolo Tiago chegou a dizer, né, que a língua, né, ela possui uma peçonha terrível. Ela é o menor dos órgãos, mas ela é terrível. Barbaridade. Que, como diz aqui o verso 7, ele diz: Eu sou pela paz. É isso que nós devemos ser verdadeiramente no Senhor Jesus, sermos pela paz. Mas às vezes vivemos em tempos de guerra e as pessoas vão nos tomar por loucos. Sejamos pela paz, sejamos pela harmonia, sejamos aqueles que realmente no Senhor Jesus buscam a grandeza de Deus, o milagre de Deus, o poder de Deus. Esse é o convite do Senhor para as nossas vidas. Convite de nós verdadeiramente confiarmos no Senhor. As palavras estão por aí. Seja pelas redes sociais, ou seja, numa visita a um amigo ou a um conhecido. Muitas pessoas têm opiniões das mais diversas. E às vezes a nossa alma, o nosso coração fica inquieto. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. E Ele me ouviu. Seja qual for a ansiedade que você esteja vivendo, a palavra do Senhor ela é completa para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Confia no Senhor. Descansa no poder de Deus sobre ti e sobre a sua casa. Porque o Senhor é aquele que nos ouve. É como aquelas oportunidades onde Jesus chegava para a pessoa e dizia: Ei, que queres que eu te faça? E a pessoa vinha com o pedido direto: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ser limpo. E o leproso era curado. Às vezes precisamos ser mais simples nas nossas orações, porque é disso também que trata esse cântico. Seja simples no que você realmente precisa. Aqui ele diz bem claramente que ele habita num lugar difícil. Ele habita no meio de pessoas que odeiam a paz. Mas ele queria ser da paz. Ele queria viver em paz. Às vezes nós queremos viver em paz. E essa, na minha opinião, é a melhor maneira. É viver em paz. É nunca buscar o conflito. Porque afinal de contas, nós somos aqueles que militam a obra de Deus e devemos viver em paz. Façamos orações simples, objetivas, sejamos diretos com o nosso Deus
e tenhamos Deus próximo de nós, como aqui é retratado nesse salmo. É mais um salmo de degraus. É mais um salmo em que o povo de Israel, quando andava nas suas peregrinações, eles lembravam desse salmo e cantavam. Parece um salmo até, vamos dizer assim, um pouco estranho, né, para cantar, né? O começo dele é bonito, mas ele depois começa a dizer: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, a língua enganadora. Pá, é um salmo difícil, é duro, mas é um salmo que pede livramento. Você está precisando de um livramento do Senhor? A palavra de Deus diz que ele ouviu o clamor desse servo do Senhor. O Senhor também te ouve agora em nome de Cristo Jesus. E o livramento que você precisa, o Senhor tem para te dar. Vamos orar agora e que seja a graça do Senhor suficiente na sua vida, na sua casa, porque o Senhor é suficiente para livrar, para curar, para ministrar o milagre. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, quero orar por este teu filho e essa tua filha. Senhor, a tua palavra nos diz que na minha angústia eu clamei ao Senhor. Este teu servo clamou ao Senhor e o Senhor respondeu à oração dele. Senhor, quantas vezes nós oramos e temos visto que o Senhor é Deus de milagre nas nossas vidas. O Senhor não tem faltado conosco. Pai, assim eu te agradeço, eu te louvo, Pai amado, porque o Senhor é bom. O Senhor cuida de nós. O Senhor entra com um provimento, entra com um milagre nas nossas vidas. E assim eu te agradeço, eu te louvo. Porque o Senhor é Deus de milagre, é Deus de poder. E nós podemos confiar no Senhor e na força do poder do Senhor. Assim nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor é bom. Pai, acalma o coração deste teu filho, desta tua filha, e traga ao seu coração a tua paz, porque o Senhor é Deus de paz. Os homens podem ser de guerra, mas o Senhor traz a paz sobre todos. Assim eu clamo ao Senhor e rogo da tua boa mão sobre cada um desses teus filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo, crendo no milagre do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meu querido? Eu estava lembrando que quando eu era missionário em Guarapuava, no estado do Paraná, houve um dia em que o dinheiro já havia acabado e a comida já praticamente não tinha mais. Foram tempos difíceis de campo missionário. E aí, quando nós orávamos, buscávamos a presença do Senhor, o carro parou na frente da nossa porta. Um querido casal desceu do carro e disse: lembramos de vocês e sentimos tocados em fazer isso. E o porta-mala do carro deles estava repleto de alimentos. O Senhor cuida dos seus filhos. Ele jamais abandona os seus. Então teme ao Senhor, busque a presença de Deus. E o Deus de milagre vai operar na sua casa e na sua família. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deus te abençoe e traga paz à sua vida e à sua casa. Em nome de Jesus. Amém.